Então, nessa ação penal 506, 31.30.17, depoimento do senhor Matheus Cláudio Gravina Baldassari. Senhor Baldassari, como adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, apenas porque assim dispõe a lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Certo. Vou passar a palavra agora ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. A doutora tem a palavra, então. Cumprimento a todos os presentes. Senhor Matheus, qual a sua relação com a empresa ASA, Agência Sul-Americana de Publicidade e Administração, em 2010? A minha relação era de sócio, era um dos sócios da empresa. E quem eram os outros sócios da empresa ASA? A dona Diva Baldassari, minha mãe, Fernando Baldassari, irmão, e Regina Baldassari, irmã. A empresa ASA era proprietária do imóvel localizado na rua Doutora Berbeck Brandão, 178, em São Paulo? Isso, perfeito. E quando se decidiu vender esse imóvel? E de quem partiu a decisão? A decisão partiu da família. Esse imóvel estava fechado desde 91, quando foi liquidada a empresa, e nunca foi, ela ficou à venda todos esses anos. A decisão foi familiar, de todos os sócios. E durante quanto tempo esse imóvel esteve à venda? Eu não entendi. Durante quanto tempo o imóvel esteve à venda? De 1991 a 2010. Por que ele enfrentava dificuldades para venda? A dificuldade vinha de vários processos que tinha a empresa e basicamente por conta do zoneamento que impedia várias atividades no local. Inclusive, havia dívidas em relação a esse imóvel? Existiam dívidas de PTU. E como o senhor anunciou a venda do imóvel? Especificamente, eu não lembro a data, mas deve ter, foi, não lembro, foi a partir de 91 ela já estava à venda. Como? De que forma o senhor anunciou a venda em 2010? Como ela foi anunciada? Ela tinha um cartaz na frente da empresa anunciando a venda. O senhor conhece a corretora de imóveis Edna Barros de Castro? Não pessoalmente. Mas a conheceu de alguma forma? Talvez ela esteve no escritório que eu participei das negociações. O senhor conhece Roberto Teixeira? Conheço pela mídia também. O senhor fez alguma tratativa em relação a esse negócio com o advogado Roberto Teixeira? Olha, eu estive no escritório com o advogado onde nós fizemos as negociações, né? Com esse advogado, Roberto Teixeira? Possivelmente, sim. O senhor não se recorda? Eu não me lembro exatamente. Quem manifestou interesse na compra do imóvel que a ASA acabou por vender? Quem se manifestou? Quem manifestou interesse? Como? Quem manifestou interesse na compra do imóvel? Então, nós fomos procurados pela corretora que diz que tinha um interessado e nos levou ao escritório do advogado que fez as negociações. Agora, quem estava por trás disso, eu não sei. Foi a corretora Edna? O senhor se recorda? Possivelmente, sim. E o escritório onde o senhor foi, de Roberto Teixeira? É possível que sim também. Onde se localizava o escritório em que o senhor compareceu para tratar deste imóvel? Se não me engano, acho que era... Talvez aqui na Ministro Rocha Azevedo também. Eu lembro que era na mesma rua onde existia o consulado americano anteriormente. O advogado a quem representava o advogado
na venda, no processo de compra do imóvel? Quem ele representava, eu nunca soube. Mas o senhor esteve no escritório sem saber quem o advogado representava? Ele comprava para si próprio o imóvel? Não, eu não vou dizer que ele comprava, eu não sei para que ele comprava. Eu sei que tinha um interessado na compra, e como a gente tinha esse imóvel há muitos anos à venda e nunca conseguíamos vender, a gente não tratava só da negociação, e para mim nunca perguntei quem era. Era um escritório localizado na rua Padre João Manuel? Excelência, pela ordem. Isso. A testemunha já havia respondido a pergunta. Me parece que a pergunta está sendo... Há uma insistência numa pergunta já respondida pela testemunha. Não, a pergunta não foi feita, não. Indefiro a sua questão. Pois não. Pergunta nova. Pode repetir a pergunta? O escritório localizava-se na rua Padre João Manuel, em São Paulo? É possível. Se é na mesma rua do antigo consulado americano, é possível. Quem foi apontado como sendo a pessoa interessada na compra do imóvel? Quem foi? Apontado como sendo a pessoa interessada na compra do imóvel. Pela ordem, excelência. Essa pergunta também já foi feita e também já foi respondida. Então, estou impugnando essa pergunta e pedindo a atenção de Vossa Excelência, com o devido respeito ao trabalho da ilustre procuradora, para a repetição de perguntas que já foram feitas e respondidas pela testemunha. É uma pergunta normal, doutor. Eu não estou dizendo que seja anormal, estou dizendo apenas que a pergunta já foi feita e respondida. Esta defesa também se associa à impugnação, porque a pergunta foi de fato respondida. Doutor Moro, Maris de Oliveira quem fala, bom dia. Eu tenho uma questão de ordem, só se você me permite. Diga, doutor. A questão de ordem é que a repetição das perguntas dá a nós a nítida impressão de que a ilustre procuradora quer uma resposta específica, e a testemunha tem a liberdade de responder o que lhe parece que deva ser respondido, vale dizer, de acordo com a sua verdade. Que já respondeu. Certo, mas assim, a pergunta da procuradora, quem o advogado representava, a pergunta não é. Não, isso ela já falou, senhor. Ela quer saber várias vezes quem que o advogado estava representando. Ela, de segurança, disse que não sabe. Doutor Moro, ilustre procuradora, bom dia. Eduardo Dourado falando, sou advogado do Matheus. Tantas quantas vezes foram perguntadas, ele vai responder. De igual forma, agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Vamos prosseguir então, Excelência. Obrigado. Perfeito. Pode repetir a pergunta, então? Quem foi apontado como sendo a pessoa interessada na compra do imóvel? Eu nunca soube quem seria a pessoa interessada. Em depoimento prestado à Polícia Federal, anexo 235, o senhor declarou que inicialmente o interessado era José Carlos Bunlai. O senhor confirma? Não, o que houve na época foi uma, como é que fala? Sessão de direitos, se não me engano, alguma coisa assim, em nome de José Carlos Bunlai, mas eu praticamente nem e depois ele mudou, eu nunca ouvi e nunca vi esse documento. O senhor tratou diretamente com José Carlos Bunlai? Não, Acabou de responder, nunca ouvi. ele não viu. Pela ordem, Vossa Excelência está... O senhor utiliza, senhor Matheus, um e-mail, ou já utilizou um endereço eletrônico mate1714@hotmail.com? Sim. Há um documento juntado aos autos, evento 1, anexo 234, documento apreendido no bojo desta ação, na residência do acusado Luiz Inácio Lula da Silva, que consiste em um instrumento de opção de compra desse imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão, de propriedade da sua empresa. Nesse instrumento, Roberto Teixeira figura como representando José Carlos Bunlai e o senhor figura como representante da ASA. Esse documento está assinado por Roberto Teixeira, por uma testemunha de nome Nilva Oliveira e pela corretora Edna Castro, com todas as folhas rubricadas.
Também foi apreendido um e-mail, consta também desse anexo 234, em que dirigido ao senhor posso ler? Sim. Com o seguinte teor: de Roberto Teixeira para esse endereço eletrônico mate1714@hotmail.com. É do senhor esse e-mail? O senhor O e-mail, sim. E-mail? Mas eu não conheço o documento. Eu não me lembro desse documento. Esse e-mail tem o seguinte texto: prezados Nelson e Matheus, segue em PDF o anexado contrato de opção de compra firmado pela representante do opcionado do senhor José Carlos Bunlai, que deverá igualmente ser assinado pelo senhor Matheus e devolvido via e-mail. Na sequência, estamos encaminhando o original para assinatura e devolução oportuna. O mesmo procedimento deverá ocorrer com os demais intervenientes. Abraços, Roberto. O senhor recebeu esta comunicação eletrônica anexado este contrato de opção de compra? Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Não se lembra de ter firmado o documento nesse sentido e devolvido? Não me lembro. É possível, mas não me lembro. E de ter recebido depois o original pelo correio ou por outra via? Também não me lembro disso. Não acredito ter recebido. O senhor pode dizer quem é Nelson, referido neste e-mail? Que tem... Podia me dizer o sobrenome dele? Nelson, que apresenta um endereço eletrônico nelson489@terra.com.br. Olha, por e-mail eu não sei. Eu conheço um Nelson, eu não sei se é a mesma pessoa. Se pudesse me fornecer o sobrenome, eu diria se é a mesma pessoa. A pessoa de nome Nelson tratou juntamente com o senhor desta operação de venda do imóvel? Sim, eu tenho um Nelson, amigo, que o pai dele tinha uma imobiliária, então ele me ajudou, auxiliou, só me acompanhou para me auxiliar. Então, indago ao senhor, essa opção de compra que me referi, ela foi exercida pelo senhor? A opção de compra foi exercida e a venda caminhou nesse sentido? A opção de compra para quem? Para Bunlai, José Carlos Bunlai. Não, eu não sei a continuidade dessa opção, para quem, se foi com ele, se foi com outra pessoa, foi passado para outra pessoa, isso eu não tenho conhecimento. Quando e como foi informado ao senhor que o comprador seria Glaucus da Costa Marques? Quando foi informado? Sim, em que momento? Eu não sei dizer em que momento isso foi informado, se foi informado. Glaucus da Costa Marques foi indicado por José Carlos Bunlai como para a aquisição do imóvel? Excelência, pela ordem, a testemunha já havia respondido questões sobre José Carlos Bunlai e disse não conhecer. Então, me parece que a pergunta desconsidera uma resposta anterior que foi bastante objetiva. Aí, deferida a questão, doutor, pode repetir a pergunta? Quando e como foi informado que o comprador seria Glaucus da Costa Marques? Foi ele indicado por José Carlos Bunlai? Não sei dizer. O senhor firmou, juntamente com sua irmã Regina e sua mãe Diva, contrato de compra e venda com Glaucus em 1/6/2010? Este é o documento que está juntado aos autos no anexo 238. Contrato de compra e venda da ASA, firmado com Glaucus em 1 de junho de 2010. O senhor subscreveu esse contrato? Se eu? O senhor assinou esse contrato? É possível. Eu vou advertir o senhor o seguinte, senhor Matheus, o senhor está evasivo demais nessas suas respostas.
É possível, não lembro. O senhor participou dessa venda ou não participou dessa venda? O senhor está fazendo uma série de afirmações, eu tenho aqui o seu depoimento que se encontra no inquérito, o senhor está dando um depoimento completamente diferente. E há alguma proibição legal quanto a isso, excelência? Doutor, eu estou falando com a testemunha. Então eu peço que o senhor responda objetivamente as questões feitas pelo Ministério Público, lembrando aqui que o senhor está como testemunha. O senhor não é acusado nesse processo. Ok. Pode repetir a pergunta. Eu só gostaria de dizer que eu não estou me negando a responder. É possível, eu assinei uma série de documentos na época, porque foram várias coisas, eu não me lembro, foi em 2010, nós estamos em 2017. É possível que eu tenha assinado, se tem a minha assinatura no documento, eu devo ter assinado. Agora, eu não posso afirmar porque eu não tenho o documento em mãos e não me lembro se eu assinei, se esse que eu assinei é esse que está aí. Consta também dos autos, instrumento particular... Não, após a assinatura desse contrato de compra e venda, foi assinado um instrumento particular de transação entre seu irmão Fernando e Glaucus da Costa Marques. O senhor tomou conhecimento desse instrumento? O seu Fernando tinha reuniões separado de mim, então eu nunca soube o que ele tratava, o que ele assinava. Consta do anexo 237 desta ação penal, evento 1, um instrumento de composição amigável firmado pelo senhor, pela sua irmã Regina, sua mãe Diva, em nome da ASA, e Glaucus da Costa Marques, e ainda também o seu irmão Fernando Baldassari. É uma composição amigável que foi objeto de uma petição judicial apresentada ao juiz da 5ª Vara da Comarca de São Paulo. O senhor firmou essa composição amigável para fins de venda do imóvel a Glaucus da Costa Marques? Olha, sinceramente, pode ser que eu tenha firmado, eu não me lembro de todos os documentos, se tem a minha assinatura.